Salve galera! Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns dados ainda na pauta do período do climatério. Devido à baixa hormonal mencionada nos vídeos anteriores, há uma alta recorrência de distúrbios urogenitais. Mas o que seria isso? A incontinência urinária é um exemplo de distúrbio urogenital. De acordo com a Sociedade Internacional de Continência, a incontinência urinária é a perda de urina de forma involuntária. A incontinência de esforço, que é a perda de urina que acontece quando a pessoa faz um esforço. A de urgência, que é uma perda involuntária de urina e ainda uma vontade sem controle de urinar, que não pode ser adiada. E a incontinência mista, onde ocorrem esses dois sintomas mencionados anteriormente. Se compararmos com os homens, as mulheres são cerca de 2 vezes mais acometidas pela incontinência urinária e é um problema de saúde pública. Dados relatam que 25 a 45% das mulheres apresentam perda urinária, entre 9% e 39% dessas mulheres estão acima de 60 anos. Mas infelizmente esses dados podem ser subestimados, haja vista que muitas mulheres sofrem com esse dano, mas por vergonha de relatar ou procurar um profissional, sofrem caladas, afetando drasticamente sua qualidade de vida social e favorecendo o isolamento. Ainda estima-se que dessas mulheres que sofrem de incontinência, 46% delas apresentam uma disfunção sexual. A incontinência urinária gera gastos no sistema de saúde mundial que cresce cada vez mais. Como funcionam esses centros de controle no nosso corpo que fazem a continência? O centro de controle acontece no sistema nervoso central e os centros miccionais acontecem no sistema nervoso simpático e parasimpático. Os rins produzem cerca de 1 a 2 litros de urina por dia e os ureteres transferem a urina para a bexiga. A bexiga possui uma parede de 3 camadas, com mucosa, músculos e fibras. Quem faz a eliminação da urina é a uretra. Em repouso, é a musculatura lisa involuntária que faz a pressão de fechamento da uretra. Mas em casos de esforço, a pressão do fechamento tem 70% de pressão de contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico. Esse músculo é muito importante para fazer o suporte dos órgãos do assoalho pélvico, o fechamento da parte inferior da pelve, e ele é formado por 13 mini musculozinhos, ligamentos e fáscias. Esses músculos formam a base da pelve e a cavidade abdominal e são perfurados pela uretra, vagina e ânus. Um dado interessante é que desde que o homem passou a posição quadrúpede para a posição ereta, esses músculos passaram a suportar os órgãos da região pélvica, além de controlarem a pressão intraabdominal e a manutenção da continência urinária. Outra relação que essa musculatura tem é sua função sexual, de respiração e de estabilidade pélvica. O assoalho pélvico possui 2 camadas musculares, uma mais profunda e a outra mais superficial, e formam uma rede. A parte mais profunda dessa musculatura é formada por músculos que se chamam elevador do ânus, compreendidos pelo músculo pubococcígeo, pubo-retal e o iliococcígeo. Esses 3 músculos sustentam os órgãos pélvicos e fazem o fechamento uretral, vaginal e anal. Interessante, não? Os músculos pubo-retal começam no osso púbico, os outros músculos se entrelaçam atrás do reto, formando uma espécie de alça muscular. O músculo coccígeo começa na espinha esquiática e se insere na parte lateral do cóccix. Esse já tem como função suportar as vísceras do assoalho pélvico e auxilia também na estabilidade sacroiliaca. A parte superior, conhecida como porção superficial, diafragma urogenital, que é composta por músculos transversos, profundo e superficial, do amigo períneo, como o bulbo cavernoso, o isquio cavernoso, dos esfíncter anal e uretral, e da parte externa. Os músculos bulbo cavernoso e isquio cavernoso se ligam com o clitóris e estão vinculados à excitação sexual. Já os outros músculos atuam na sustentação dos órgãos pélvicos e fechamento uretral e anal. A parte muscular superficial, que está entre a vagina e o ânus, é considerada o ponto de maior resistência do assoalho pélvico. Cerca de 70% das fibras musculares dos músculos do assoalho pélvico são de contração lenta. Isso quer dizer que esses 70% sustentam e estabilizam a pelve. No entanto, são as fibras de contração rápida que mantêm a continência em caso de esforço, tosse ou urgência miccional. Quando a bexiga está 40% mais ou menos cheia, os centros de micção recebem informações e o músculo detrusor se contrai, então o desejo de urinar é ativado. Se a pessoa não pode urinar naquele momento, os músculos do assoalho pélvico se contraem, inibindo de forma provisória essas contrações lá no músculo detrusor da bexiga. Daí o desejo de urinar cessa. O desejo de urinar volta entre minutos a horas,
Quando há um relaxamento consciente dos esfíncteres periuretrais e da musculatura do assoalho pélvico, há a contração do músculo detrusor e a amiga uretra se abre, deixando que a urina saia. Muito legal isso, não? Nossa, Ed, mas você falou tudo isso e não disse por que acontece o escape de urina ou a incontinência. Vamos lá, tô chegando lá. A incontinência acontece porque há um déficit no sistema de fechamento da uretra e também na parte do suporte. As causas podem ser cirúrgicas, cirurgias pélvicas, deficiência de estrogênio ou algo fora do normal do próprio tecido conjuntivo mesmo. Como consequência disso tudo, ocorre uma falha na pressão na fase do armazenamento de urina. Outro fator que também pode estar associado à falha da incontinência é a questão da instabilidade das articulações lombopélvicas, fazendo com que haja uma sobrecarga na região, dificultando ou impossibilitando a contenção urinária. Existem evidências que o mau alinhamento lombar e pélvico também pode sobrecarregar a musculatura do assoalho pélvico, afetando sua ativação correta. Outra questão a ser considerada é a baixa força da resistência da musculatura do assoalho pélvico, aumentando a pressão intraabdominal. A obesidade é um fator considerado modificável. O que seria um fator modificável? É um fator associado ao comportamento. Quando há obesidade, por exemplo, há uma sobrecarga no músculo do assoalho pélvico. E outro fator também comportamental que pode ser associado à incontinência é o fumo. Porque a nicotina ela é uma destruidora da hipertrofia do plexo vascular uretral, pois ela afeta totalmente, altera o ligamento do estrogênio aos seus receptores e sem essa atrofia não ocorre o fechamento adequado da uretra. Outro dado curioso também é o café e as frutas cítricas. Quando consumidas em excesso, elas podem fomentar contrações do detrusor, mesmo quando há pouco armazenamento de urina. Interessante, não? Lesões do sistema nervoso central e periférico, como traumas cranianos ou acidentes vasculares, também aumentam as chances de ocorrência da incontinência, especialmente de urgência e a mista. Alguns fatores são considerados mais suscetíveis ao aparecimento da incontinência, como idade. Um fato triste que ocorre é que muitas pessoas entendem que a incontinência é um fator natural do envelhecimento e não buscam ajuda, pois acham que é normal esse escape de urina e não relatam, tampouco buscam tratamento. No entanto, a incontinência é uma doença e tem tratamento. E é realmente importante que os profissionais de saúde que avaliam esses pacientes questionem sobre o escape de urina para que possam encaminhá-los para profissionais habilitados e possam ter um diagnóstico mais adequado em relação a isso. E estudos mostram que mulheres com filhos têm mais predisposição à incontinência do que mulheres sem filhos. Não importa se a mulher teve cesárea ou parto normal. Porém, mulheres que tiveram partos vaginais traumáticos têm mais chance de ter a incontinência. Prolapsos, que são o deslocamento parcial ou total do órgão pélvico ou vagina de sua posição normal, também ocorre com mais frequência no período climatérico. O que acontece é o desequilíbrio das forças e a fraqueza na musculatura. Daí a importância de exercitar para chegar na longevidade com a musculatura saudável e continuar fazendo esse suporte também, não? Dados apontam que 22 a 50% das mulheres que já tiveram filhos têm algum grau de prolapso. E os sintomas normalmente são desconforto quando caminham ou sentam, mudanças miccionais ou infecções urinárias frequentes. Também há um incômodo ou dificuldade de ter relação sexual. Os prolapsos mais comuns são de bexiga, conhecidos como a bexiga caída, cistocele, uterinos ou da própria cúpula vaginal. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo. Termino com a seguinte reflexão. Vamos nos cuidar para que possamos chegar na longevidade com muita saúde para continuar apreciando a vida. Como vocês podem ter visto, muitos dos fatores que aumentam os riscos das doenças são comportamentais. E comportamento pode ser modificado. Cultive hábitos saudáveis. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.